Olá, eu me chamo Ana Andréia, sou aluna do curso de Artes Visuais e vim falar um pouco sobre a arte gótica. Como se deu a definição desse estilo gótico? É um movimento artístico que floresceu na Europa durante a Idade Média, entre os séculos XII e XV. É caracterizado por suas formas arquitetônicas altas e retas, seus vitrais coloridos e suas esculturas religiosas. A origem desse termo foi cunhado pelos italianos renascentistas, que consideravam esse período como uma idade das trevas, que era a época dos bárbaros. E esse termo, nessa época, ele foi usado de forma pejorativa, mas hoje ele é usado de forma neutra para descrever o estilo artístico. A arte gótica ela também teve seus contextos históricos, que surgiu em um período de grandes mudanças sociais e econômicas na Europa. O crescimento das cidades e o desenvolvimento do comércio e a ascensão da burguesia foi o que contribuiu para o desenvolvimento desse estilo artístico. E as influências que esse estilo trouxe foi influenciado por uma variedade de formas, incluindo a arquitetura romana, a arte bizantina e a arte islâmica. Por volta de 1150, compreendia apenas a província conhecida como Île-de-France, como domínio real dos soberanos franceses. 100 anos mais tarde, a maior parte da Europa, da Sicília à Islândia, tornam-se gótica, com apenas alguns bolsões românicos aqui e ali, através dos cruzados. O novo estilo foram introduzidos até mesmo no Oriente. E a arte gótica na arquitetura? Foi cunhado para a arquitetura e é na arquitetura que as características do estilo podem ser mais facilmente reconhecidas. Estilo arquitetônico nasceu entre 1137 e 1144, da reconstrução orientada pelo Abadi Sugi, da Abadia Real de Saint-Denis, nos arredores de Paris. A arte gótica ela também teve características arquitetônicas, como o arco ogival. O arco ogival é uma característica distinta da arquitetura gótica. É um arco pontiagudo que permite a construção de abobadas mais altas e leves. Acorbantantes continuarão sendo um dos traços característicos da arquitetura gótica. Cúpula ogival. A cúpula ogival é uma estrutura arquitetônica baseada no arco ogival. É frequentemente usado em igrejas e catedrais góticas. O vitral é uma forma de arte que usa vidros coloridos para criar imagens. É uma característica comum das igrejas e catedrais góticas. A arquitetura gótica na França. Após constatar-se que a planta básica das igrejas góticas era satisfatória, como ficou demonstrado na Catedral de Notre Dame, e compreender-se que a abobada de aresta, baseado no arco agudo, tinha uma flexibilidade. O desenvolvimento da arquitetura gótica na França tornou-se cada vez mais arrojado, procurando conhecer os limites extremos nos quais esse tipo de construção poderia ser levado. E a arquitetura na Inglaterra? O gótico inglês primitivo não tardou em desenvolver seu estilo próprio, cujo melhor exemplo é a Catedral de Salzburgo, com seus 2 transeportos
acentuadamente prolongados, e sua ampla fachada, que termina em torrezões baixos e largos. Salzburg também conservou importantes características do estilo romano. Transmite-nos uma sensação de amplitude e naturalidade, como se estivesse à vontade, não apenas em seu cenário, mas também em suas ligações com o passado anglo-normando. A arquitetura gótica na Itália. A Igreja Franciscana de San Croce, em Florença, é uma obra-prima da arquitetura gótica. Embora seus tetos sejam de madeira e não de abobadas, de arestas, certamente isto se dá a uma escolha deliberada e não a necessidades técnicas ou econômicas. Assim, invoca-se a simplicidade das primitivas basílicas cristãs e ligar-se à pobreza franciscana, à tradição da igreja primitiva. Agora a arte gótica nas esculturas. A escultura gótica também expressa o desejo de verticalidade. Contudo, esboja também o naturalismo, capaz de atribuir movimentos e vida às esculturas, as quais são quase sempre um complemento à arquitetura. Comum a presença de esculturas de monstros ou figuras humanas nos telhados das igrejas católicas, nas igrejas góticas. A arte gótica também teve as suas principais características esculturas, que são estruturas religiosas. As estruturas religiosas são uma característica comum da arte gótica. Elas geralmente retratam santos, anjos e outros personagens bíblicos. As relíquias são objetos ou partes do corpo de santo ou mártires. Eles eram frequentemente exibidos em relicários, que eram esculturas ou caixas ornamentais. Os tímpanos. Os tímpanos são painéis esculpidos que são colocados sobre a entrada da igreja. Eles geralmente retratam cenas bíblicas ou religiosas. A arte gótica na pintura delineou-se claramente em meados de 1350, quando teve lugar fora da arquitetura, a qual adoravam murais, afrescos e vitrais. De toda forma, ela buscou transmitir o mesmo naturalismo e simbolismo religioso da escultura e da arquitetura. Alguns exemplos aí das pinturas na França, que são os vitrais e iluminuras. Outros exemplos de pintura na Itália, que são os afrescos e os rebaulos. Conclusão. A conclusão é a arte gótica é um estilo artístico rico e diversificado, que teve um impacto duradouro na arquitetura, escultura e pintura. Ele é um testemunho do crescimento e da prosperidade da Europa durante a Idade Média. Alguns dos principais influentes da arte gótica incluem Suji Abadi de Saint-Gaudens, foi um dos principais impulsionadores do estilo gótico na França. Guilherme de Sens foi um arquiteto francês que desenvolveu o arco ogival. Pierre de Montreuil foi um arquiteto francês que projetou Sagny-Champellion, em Paris. Jean de Obras foi um arquiteto francês que projetou a Catedral de Chartres.
Nicolas de Chartres foi um escultor francês que criou a estátua da Virgem Maria na Catedral de Chartres. E as referências do meu trabalho. Johnson, Iniciação à História da Arte, disponível no portal do aluno 2023. Imbrois, Simone, Arte Gótica, História da Arte 2023. E esse foi o meu trabalho.